Maravilha. Então, olha só, nós paramos nossa última aula explicando como que são feitos os projetos, né, e como que é feita, quais são as características que as redes de esgoto têm que ter para que a gente consiga transportar o efluente e os sedimentos que são lançados pelas pessoas, pelas indústrias, pelas empresas. Então, nós terminamos a aula vendo aquele monte de planilhas de projeto que vocês uma vez ou outra vão ter que se deparar e interpretar isso daí, tá? Então, não se assustem com isso, tá? É normal. Aquele monte de número tem uma função, tem uma explicação. Não são números aleatórios e jogados numa planilha, tá bom? Todos eles têm um porquê, tá? Em geral, a maioria desses números representam cotas, né? E porque na rede de esgoto as cotas são muito importantes. Afinal, elas garantem a declividade, as condições de escoamento, de tensão trativa, né? Então, acostumem-se com isso, tá joia? Para hoje, nós vamos começar a falar sobre coleta, afastamento e brevemente, talvez, sobre tratamento de esgoto, mais sobre coleta e afastamento, que são inclusive duas características que algumas prefeituras se gabam de ter, mas que falta o complemento final, que é o tratamento. Então, vamos entender um pouquinho o que são essas coisas aí. Só pegar meu ponteirinho aqui. Bom, coletar o esgoto, tá? Significa instalar as redes coletoras em frente aos domicílios, que a gente também pode chamar de geradores, para que os esgotos sejam lançados, evitando contato com as pessoas e ambientes, tá bom? Então, desde que na sua rua tenha uma rede de esgoto e tudo que você gera na sua casa caia dentro dessa rede, você tem um sistema de coleta de esgoto. Ponto, tá? Agora, afastar o esgoto significa que eu vou reunir essas contribuições, tá? E estender em uma rede até um ponto bem longe das pessoas que estão gerando. Então a gente pode afastar o esgoto para um rio, para um lago, né? Mas a forma correta, tá? É quando a gente afasta isso para uma estação de tratamento, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Muitas cidades coletam, afastam os esgotos, mas lançam sem tratamento nenhum nos rios. Ou seja, você diminui um pouco o impacto da saúde naquela população local. Porém, quando você joga o esgoto sem tratamento no rio, você está só mudando o tipo de impacto. Então, se ele não está acontecendo naquela população local, vai acontecer no rio. E no rio, se tem alguma outra comunidade que tenha contato com essa água, né? Essa comunidade vai ficar doente, ou então eles não vão ter água, né, para suprir suas necessidades. Por isso que coletar e afastar é só uma parte do processo. O processo inteiro tem que coletar, afastar e tratar o esgoto gerado, tá bom? Então, quando a gente fala que a gente vai tratar o esgoto, é isso. Utilizar princípios físico-químicos e microbiológicos para remover a carga orgânica e eliminar os micro-organismos patogênicos. Então, muitas cidades no Brasil fazem a coleta, fazem o afastamento, mas não eliminam a carga orgânica e nem os micro-organismos patogênicos presentes. Então, vocês podem ver nesse desenho maravilhoso que eu fiz, essas três situações acontecendo, né? A primeira é uma situação sem coleta, sem afastamento e sem tratamento. Então, o esgoto corre em valas, corre a céu aberto, como não tem a coleta, né? O esgoto é lançado diretamente no meio-fio, ou então nas redes pluviais, ou então vai para fossas, né? Mesmo que vá para fossas, você considera que não tem coleta nem afastamento, uma vez que o esgoto continua próximo ao gerador. A segunda situação, como eu falei, é muito comum. Nós instalamos as redes de coleta, nós afastamos o esgoto, ou seja, a gente joga ele lá no riozinho, porém a gente não o trata, ou seja, nós fazemos parcialmente
o dever de casa, tá? A gente faz com que essa comunidade aqui não tenha mais doenças, né? Uma vez que o esgoto vai correr em canais fechados e ser afastado para longe deles. Porém, quaisquer outras comunidades que dependam dessa água depois do ponto de lançamento vão ter todos os impactos ambientais potencializados. Então, essa também não é a situação ideal. A situação ideal, então, é essa terceira aqui, onde a gente coleta o esgoto, a gente afasta, mas antes de descartar no corpo d'água, nós fazemos o tratamento em estações de tratamento de efluentes, tá? Então a gente diminui a carga orgânica, a gente reduz a presença de micro-organismos patogênicos e então a gente lança isso no corpo receptor, né, causando o menor tipo de impacto possível ou quase nenhum impacto, né, dependendo da qualidade com a qual esse efluente vai ser tratado, né, o nível de qualidade que ele vai chegar. Quer alguma coisa, filha? O quê? Ajuda. Por quê? A professora falou que é para pedir ajuda pro papai e a mamãe. Pra quê? É para escrever data de nascimento e o nome de 3 pessoas. Ou agora ela quer isso, filha? Aham, é minha lição. Mas é lição de casa? Não, é para fazer. Eita. Pera aí. Data de nascimento de quem? Pesquise na tabela de 3 pessoas. Do papai. 16/1/85. Ah, tem que escrever o nome primeiro. Papai chama Fábio. Não, tem que escrever em letra manuscrita, né? Senão você não vai conseguir entender. Papai chama Fábio, nascido em 16/1/1985. Sua mamãe chama Fernanda. Ela nasceu em 24, também do mês 1 de 1981. E a Bianca, sua irmã. Ela nasceu em 25 do mês 7 de 2018. Tó. Tó. Bom, isso aí, né? É o novo normal. Então, olha só. Imagina uma cidade que gere cerca de 1.000 litros por segundo de efluentes, de esgoto. Essa cidade anuncia aos 4 ventos, ou aos 4 cantos do mundo, né? Não lembro direito agora, que ela coleta e afasta 80% deste montante. Ou seja, dos 1.000 litros por segundo que ela gera, 800 são coletados e afastados. Porém, quer dizer que 20%, Roberto Carlos, eu não lembro quem é, mas seja bem-vindo, Roberto Carlos. Então, 20% desses esgotos, ou seja, 200 litros por segundo, nem sequer são coletados. São lançados diretamente, como eu falei, em redes pluviais, ou correm a céu aberto, ou são esgotos que vão para fossas, tá? Aí vem outro dado importante. Desses 80% que a cidade coleta, o tratamento é só da metade, ou seja, 400 litros por segundo. Então, a outra metade é apenas afastada até o corpo receptor. Então, embora a cidade tente apresentar um ótimo índice, obviamente o prefeito vai falar que eles têm um índice de 80% de coleta e afastamento. Afinal, 80 é um número razoavelmente alto. A cidade trata apenas 400 litros dos 1.000 que ela gera, ou seja, ela trata apenas 40% do volume de esgoto gerado. Os outros 60%, que também tem um grande potencial poluidor e causador de doenças, eles sequer são recolhidos, ou se são recolhidos, eles são jogados na rede, eles são simplesmente afastados, né, jogados nos corpos aquáticos sem nenhum tipo de tratamento. Então, muito cuidado quando vocês observarem esses dados que as prefeituras anunciam de coleta e afastamento.
a minha cidade, supondo que eu seja um prefeito, né? A minha cidade coleta e afasta 100% do esgoto. Legal. Mas se ela não tratar 100% do esgoto, então vamos dizer que ela está realizando menos da metade do dever de casa. Coletar e afastar é só uma parte de um processo muito maior que envolve também o tratamento, tá bom? Então, cuidado com esses índices que aparecem por aí nos noticiários de coleta e afastamento. Sempre busquem saber qual que é o índice de tratamento também, tá bom? Porque senão você está só, enfim, perfumando uma coisa e não é tão verdade assim. E aí nós vamos começar a aprender então os componentes do sistema coletor. Esses nomes de redes, esses nomes de tubulações, cada uma tem uma finalidade, uma importância. Então a gente vai começar da mais básica de todas, que é a ligação predial. A ligação predial é o trecho compreendido entre o coletor predial do seu terreno e o coletor de esgoto público. É o trecho que separa as obrigações do gerador e da empresa que vai realizar o serviço de saneamento. Então, se a sua casa tem uma rede de esgoto, pode olhar que na sua calçada é para ter uma inspeção, que é um buraquinho na calçada, né? Que o pessoal vive roubando a tampinha quando ela é de metal. Então, o pessoal está fazendo agora as tampinhas de plástico, né? Essa é a inspeção de esgoto da sua calçada. Dali para trás, a obrigação é sua. Dali para trás, a obrigação é sua. Então, qualquer entupimento, qualquer problema que aconteça, qualquer vazamento que aconteça dali para trás, a gente entende que é a sua obrigação porque corresponde ainda à obrigação do gerador. Daquele ponto da inspeção para frente, qualquer tipo de inconveniente que aconteça é de obrigação da empresa prestadora de serviço, tá bom? Então, quando nós falamos ligação predial, nós estamos falando desse trecho que compreende o que sai da sua casa até chegar no coletor público, tá? Então, é esse intervalinho de tubulação que nós chamamos de ligação predial. O Fábio, Oi. seria um cano branco de mais ou menos de 75 milímetros, mais ou menos? Isso, exatamente, tá? Varia de cidade para cidade, de padrão para padrão, varia de operadora para operadora, tá? Mas geralmente ele sai branco da sua casa, mas quando ele chega na Sim. rede pública, ele é ocre, né? Ou ele é laranja. Ele tem aquela cor alaranjada dele, tá bom? Deixa eu perguntar, o meu, ele tinha uma parte de cimento externa e Aham. acabou quebrando e ficou exposto o cano. Aí veio uma pessoa de má fé e colocou fogo. Aí, Nossa. isso daí é obrigação de eu trocar ou a Sanasa, no caso? Você pode trocar se você quiser, tá? Porque é a sua calçada e é a inspeção, né? Sim. Geralmente, quando você constrói uma rede de esgoto, a inspeção também é por sua conta, Ah, tá? entendi. Então, você pode, inclusive, é bom trocar, sim, tá? Aham, obrigada. E aí coloca uma tampinha, evita a tampinha de metal, que o pessoal rouba tudo. Bota uma Aham, tampinha de concreto mesmo, ou de plástico, tá bom, obrigada. tá? Bom, então, se a gente puder ver por baixo da terra, é isso que a gente veria, tá? A sua inspeção, que está na sua calçada. Aqui, o tubo branco é o tubo que está vindo da sua casa, né? Geralmente ele tem 100 milímetros. Dali para frente já é o tubo laranja da prestadora de serviço. Aí nós vamos ter uma curva que pode ser de 90 ou de 45 graus. E essa peça que é adaptada em cima da rede coletora. Essa peça que nós chamamos de selim. Ela é como se fosse uma sela de cavalo, né? Então ela vai exatamente como uma camisa em cima da rede coletora. Ela que vai fazer a conexão para a gente, tá? E isso é a ligação predial. Quando você constrói sua casa, você, dependendo da empresa prestadora de serviço, né? Ou você constrói até esse limite do tubo branco, ou a prestadora de serviço pede para você construir até o limite do T, tá? E aí eles só vêm e engatam o resto da tubulação. Aí varia de cidade para cidade, tá bom? Então, novamente, se a gente pudesse ver como é que seria essa ligação de esgoto, é algo mais ou menos assim, tá bom? A inspeção aqui em cima,
a rede que vem da sua casa, uma curvinha de 90 graus, o selim ao redor da rede coletora, né? E a rede coletora pública, de fato, passando ali, tá bom? Você quer alguma coisa? Não, só deixei. Então tá bom. E aqui, como eu falei, a função dessa matéria é fazer com que vocês tenham o primeiro contato, né, com os sistemas de coleta. Então tem bastante foto, tá bom? Só para... O PowerPoint é grande porque ele tem muita foto. Então aqui é um sistema típico de coleta de esgoto, né? Vocês podem ver que tem duas ligações feitas nessa rede coletora. Tem duas ligações, mas não quer dizer que sejam dois consumidores diferentes, tá? Isso não é a regra. Você pode ter consumidores com mais de uma ligação de esgoto, dependendo do tipo de terreno, da inclinação do terreno, do tamanho do consumidor. Então ele pode ter uma parte do esgoto dele que vai para frente, uma parte do esgoto dele que vai para trás, tá? Isso não é uma regra de fato, que cada consumidor tem que ter apenas uma ligação. Pelo menos uma, obviamente ele tem que ter, tá? E muitas vezes nós podemos ter também ramais divididos, dois consumidores utilizando uma única ligação, né? Então, esse aqui é o mais comum, né, que eu vejo por aí nas cidades, mas nós podemos ter essa situação também, onde nós temos um consumidor utilizando um ramal e um outro consumidor utilizando um outro ramal. Então a gente coloca uma tubulação conectada em cima da outra e essas duas caindo, né, no tubo coletor de esgoto da empresa. E esse é o tal do selim, como eu falei para vocês, tá vendo? Ela que é responsável por fazer a sua conexão da sua casa com a rede coletora de esgotos. Então, o pessoal pega o tubo de PVC, que passa lá na frente da sua casa, né? Geralmente é tubo de PVC. Se for tubo de cimento amianto, manilha, já não usa tanto essa peça porque fica mais difícil fazer esse tipo de procedimento. Mas o que acontece? Eles vêm com uma furadeira, com uma serra-copo, faz um furo em cima dessa tubulação, vai ficar aquele buraco, e aí eles só instalam essa peça, né? Ela tem umas vedaçõezinhas próprias dela, passa uma cola, um selante, alguma coisa, e pronto. Você está conectado na rede de esgoto. Então isso é muito fácil, né? Eu posso perfurar a tubulação em qualquer ponto que eu quiser. Por isso que nós damos preferência para as redes de PVC, e não mais para as redes de fibrocimento, de cimento amianto, para as manilhas, né, para as manilhas cerâmicas que a gente tinha antigamente. Porque elas não permitem essa facilidade de ligação, né, que você simplesmente faça um furo com uma furadeira, uma serra-copo e coloque ali a ligação de esgoto. Então, antigamente você tinha que construir uma caixa de passagem, colocar os tubos alinhados nessa caixa de passagem. Então, era um procedimento bem mais difícil do que é hoje de fato. E nós temos, então, o coletor de esgoto. Tá? A partir daqui já é obrigação da concessionária. É a rede coletora que permite receber ligações em qualquer ponto da sua extensão. Então, o que vai diferenciar o coletor de esgoto das outras redes que nós veremos? Vai diferenciar que o coletor de esgoto pode receber ligação em qualquer um dos seus pontos. Então, eu posso colocar um consumidor aqui, furando a rede. Daqui 10 metros eu furo a rede e coloco outro consumidor. Dali 3 metros eu furo a rede e coloco outro consumidor. Dali mais 10 metros eu furo a rede e coloco um outro consumidor. Então essa que é a diferença do coletor de esgoto. Eu posso fazer as ligações em qualquer ponto ao longo do seu comprimento, tá? E essas redes têm um diâmetro mínimo de 150 milímetros. Algumas cidades também usam diâmetros maiores como diâmetro mínimo, né? 200, a mais comum que eu vejo é 200. Mas o mínimo que tem que ter, de acordo com as normas de construção, é que essa rede não pode ser menor do que 150 milímetros de diâmetro. Então, aí o pessoal instalando esses coletores, né? Se for esses tubos de PVC, ele vem em barras, né? Essas barras podem ter até 12 metros, dependendo do fabricante. E aí você vai assentando eles com as devidas declividades.
né? E depois você só faz o furo e instala a conexão do gerador, do consumidor. Professora, que página que é mesmo? Aqui são vários tubinhos conectados, como vocês podem ver também, tá? A rede sendo instalada aí. E depois, todo coletor de esgoto vai cair num coletor tronco, tá? Qual que é a diferença deles? Então vamos lá. Eu esqueci de fazer. Eu não sei direito, eu esqueci. A tubulação da rede coletora, denominada de coletor tronco, tá? É aquela que recebe apenas contribuição de outros coletores. Então você não pode, a partir do coletor tronco, furar em cima da rede e fazer ligações. Isso não é permitido, tá? Você até pode receber ligações de consumidores, principalmente de grandes consumidores, mas isso tem que acontecer já dentro de um poço de visita. Não pode ser feito sobre a tubulação, porque nessas redes coletoras, nos coletores troncos, geralmente o diâmetro e as vazões começam a aumentar muito. Então, se você tiver um consumidor ligado em cima disso, qualquer entupimento que aconteça dali para frente vai extravasar na casa do consumidor. E isso não é interessante de forma nenhuma, tá? Então, o coletor tronco é como se fosse realmente um tronco de uma árvore que vai receber os ramais, as ligações dos coletores, né, residenciais em seus postos de visita, tá? E o coletor tronco também pode ter um trecho chamado de coletor principal, que corresponde ao coletor tronco de maior extensão dentro de uma mesma bacia, tá bom? Então, olha só, se nós olharmos essa imagem de um bairro, por exemplo, tá? Essas redes menores, que recebem ligação em qualquer um dos seus trechos, são os coletores de esgoto. Todo coletor de esgoto está interligado num coletor tronco, tá? Esse coletor tronco está ligado com um outro coletor de mesmo nome, também se chama coletor tronco, tá? E aqui é a mesma situação. O coletor tronco chegando aqui e recebendo ligação dos coletores de esgoto, né? Que são esses geradores que nós temos ao redor aqui, tá bom? Então, perceba que nós temos o coletor tronco e ele já não recebe mais a ligação dos consumidores. Ah, mas e se aparecer um condomínio bem grande, uma empresa enorme aqui, ó, né? Como é que vai fazer? Como é que eles vão se ligar? Provavelmente essa rede, essa empresa, vai ter que construir uma tubulação que chegue até o posto de visita desses coletores troncos, tá? Se for uma rede de grande diâmetro. E aí começam os percalços, né? Se essa geradora tiver uma vazão muito grande e o coletor tronco não tiver um diâmetro maior, provavelmente essa empresa vai ter que reconstruir esse coletor ou levar a sua rede de esgoto bem lá para frente, onde o diâmetro já seja maior e comporte essa vazão, né? Vamos supor, esse coletor tronco, vamos supor que ele tem 150 milímetros de diâmetro, tá? Só uma suposição. E aí essa empresa vai gerar tanto esgoto que ela vai ter que sair com uma rede de 200 milímetros, tá? Nossa, eu estou sem mouse, tá uma porcaria. Essa empresa vai ter duas possibilidades. Ou ela vai fazer uma rede de 200 que vai lá na frente, aonde o coletor tronco aumente de tamanho para pelo menos 200 milímetros, ou essa empresa vai sair com duas ligações de 150, tá? Ela vai dividir essa vazão em duas e lançar em dois trechos distintos. Mas aí tem que ver se o coletor também vai dar vazão, mesmo dividindo isso daí. Então já são as possibilidades hidráulicas que aparecem nesses projetos de redes coletoras. Então, o coletor tronco, a gente consegue, né, ver que ele é o coletor tronco porque ele costuma ter sempre os postos de visita instalados em maiores quantidades. Não que as redes coletoras não tenham, também tem, tá? Mas no coletor tronco, ele sempre tem os trechos delimitados também por esses postos de visita. Ele não precisa ser necessariamente em PVC, você pode fazer ele, por exemplo, aqui como manilha, né, em concreto. Tá? E depois, essa rede de coletores troncos, eles vão acompanhar
a gravidade, né, vão acompanhar a declividade da bacia e ela desaguaria numa rede, num canal de água, num rio, num córrego, num lago, né? Só que, para evitar que isso aconteça, nós precisamos interceptar esse esgoto nas margens do corpo aquático. Então, a rede que está geralmente sempre na beiradinha dos corpos aquáticos é o que nós chamamos de interceptor. Então, é a tubulação que fica situada no fundo das bacias, a fim de interceptar as contribuições nas margens dos rios e dos lagos. Portanto, ela intercepta o esgoto antes que ele caia dentro do corpo aquático, tá? Costuma ser instalada nas duas margens, porque se nós tivermos um corpo aquático com população na margem direita e na margem esquerda, peraí que eu não sei se eu falei certo. Se nós tivermos um corpo aquático com população nas duas margens, nós teríamos interceptores, então, nas duas margens do rio, recebendo as contribuições que vêm desses dois lados aí, tá? Bom, obviamente os interceptores também não recebem ligações de esgoto, porque eles já costumam ter um diâmetro muito grande, né? Porque eles coletam o esgoto que vem de uma bacia inteira muitas vezes, então eles costumam ter diâmetros muito grandes. Obviamente você não vai conectar uma casa em cima dele, porque se tiver um problema na rede, vai jorrar esgoto até o teto do consumidor. Então isso não vai acontecer. E ele costuma ter o traçado que acompanha as margens do rio. Então, para cada curvinha que a margem do rio fizer, geralmente, não é uma regra, mas geralmente, o interceptor também acompanha essas curvas dos corpos aquáticos, tá? Bom, e por último, nós temos um trecho que se chama emissário. O emissário é o trecho ajusante da última contribuição que encaminha os esgotos para a ET, ou é o trecho que encaminha o esgoto da ET até o corpo receptor. Então, a partir do momento que eu recebi a última contribuição, seja de um coletor-tronco, seja de um interceptor, tá? Daquele trecho em diante, eu chamo aquilo de emissário, porque ele não vai ter aumento de vazão por causa de geradores. O aumento de vazão que pode acontecer é por causa da infiltração, né? Que nós já vimos que tem a infiltração da água do subsolo, mas não tem mais a recepção de efluentes que venham de geradores. Então você não tem mais indústrias, não tem mais empresas, não tem mais consumidores, geradores, nada disso. Daquele trecho em diante, a vazão permanece praticamente constante, considerando, claro, né, a água de infiltração. Esse trecho eu chamo de emissário. Da ET até o corpo receptor, ele recebe o mesmo nome também, uma vez que a vazão também não se altera, tá? E nós temos também a possibilidade dos chamados emissários submarinos. Esses são mais comuns em região de praia. Então, se eu tenho uma cidade na beira da praia, não tem muito sentido eu tratar o esgoto e jogar ele num rio, porque esse rio vai desaguar com muito provavelmente na praia, em algum ponto da praia. Então, o que nós fazemos para evitar transtornos, evitar reclamações, evitar que a população se sinta mal, né? A gente constrói uma rede submarina que vai para dentro do oceano, 2, 3, 4 quilômetros. E lá na frente ela vai lançar os esgotos, tratados ou não, tá? Então, olha só para a gente ver aqui, ó. Nós temos aqui, como eu falei, os coletores troncos, tá? Que vem aqui deste bairro, por exemplo. Só para a gente lembrar do começo, então, peraí, ó. Coletor de esgoto é esse que passa na frente das casas, tá? Todo coletor de esgoto vai chegar no coletor tronco. Todo coletor tronco, numa cidade planejadinha, bem feitinha, bem arrumadinha, todo coletor tronco vai chegar num interceptor, tá? Percebe que o interceptor está na margem do rio, ó. Então ele pega toda a margem do rio aqui, tá? No caso desse lado de cá, a população também tem um interceptor aqui, que é o interceptor da margem direita, tá? E aí eu coloco uma estação elevatória de esgoto, que vai bombear o esgoto dessa margem para outra margem.
reunir as contribuições, tá? Nesse PV acontece o último incremento de vazão. É nesse PV que eu tenho o último aumento de vazão por causa de geradores. Então, desse trecho para frente, eu passo a chamar essa rede de emissário, tá? E aí, teoricamente, ou isso vai para uma estação de tratamento, ou isso vai ser lançado no corpo receptor sem tratamento, mas numa distância mais longe das fontes geradoras, das pessoas, tá? Então, não sei se ficou muito confuso, mas esses são os nomes do sistema coletor, das partes que compõem um sistema coletor de esgoto, tá? Coletor de esgoto, que passa na frente das casas, pode receber contribuição em qualquer ponto. Coletor tronco, que reúne as contribuições das redes coletoras. Interceptor, que vai evitar que esse esgoto no fundo da bacia caia dentro do corpo aquático. E emissário, a partir do momento que eu não tenho mais contribuições, que eu não tenho mais aumento de vazão por geração, apenas pela infiltração. Tá? Então, olha aí que belezinha, um emissário sendo instalado, né? Vocês podem ver que aqui na esquerda nós temos um rio, tá? E aqui na direita, né, mais centralizado na foto, é onde está sendo instalado o emissário, tá? Se não fosse por esse emissário, todo o esgoto gerado cairia direto no corpo aquático. Então a função do emissário não, interceptor, desculpa. Aqui nós temos o interceptor, tá? Então o interceptor vai evitar que esse esgoto cruze, né, essa rua e caia no corpo receptor. Então o interceptor vai pegar esse esgoto aqui e direcionar para algum canto. Como eu disse para vocês, são tubulações grandes, porque afinal nós estamos reunindo a contribuição de uma bacia, ou de mais de uma bacia, inclusive, né? Então são tubulações de diâmetros bem grandes, geralmente. O lugar delas serem instaladas, geralmente são lugares ingratos, né? Sempre cheios de lama, de vegetação, áreas úmidas, porque como fica muito próximo das calhas dos rios, são lugares que você tem água do lençol freático, né? Então, lama, mosquito, vegetação. Trabalhar ali é uma coisa mais difícil, mas a gente consegue tranquilamente. E aqui também, né, outra foto de outra instalação de um interceptor, tá? Olha aí que belezinha, beirando o rio, por exemplo. Esse aqui é o que está sendo construído na marginal do rio Tietê. Então, olha o tamanho que vai ser esse interceptor de esgoto, né? Olha como ele é grande. Cabe aí uma pessoa de pé tranquilamente dentro dele e ele vai transportar o esgoto lá da marginal. Eu não lembro exatamente a história dele, mas um trecho bem grande, tá? Para evitar que esse esgoto caia dentro do rio Tietê. E esses são os emissários, tá vendo? Então, se a gente jogar o esgoto direto no rio, seja ele tratado ou não, esse rio provavelmente vai desaguar na praia próximo das pessoas. Então a gente constrói esses tubos que vão para dentro do oceano e lançam esses esgotos mais longe das pessoas, para que elas não vejam isso acontecendo. Mas se você tiver uma câmera e você, né, mergulhar ali perto, você vai ver algo mais ou menos assim, tá? Essa imagem bonita aí, tá bom? Aqui é o fim do emissário, é o esgoto sendo lançado dentro do oceano aqui no caso, né? Coisa bonita. Bom, e nós temos também as estações elevatórias de esgoto, tá? Que são dispositivos eletromecânicos cuja finalidade é bombear o esgoto até um ponto de cota mais alto, né? Serve para transpor bacias, cruzar sobre rios e outras interferências. Então ela vai fornecer, as estações elevatórias vão fornecer altura manométrica para que a gente possa também iniciar o tratamento, fazer com que o esgoto volte a correr por gravidade. E as estações também não recebem ligação de esgoto, tá bom? Diferentemente das estações elevatórias de água, as estações elevatórias de esgoto possuem o tempo e a vazão como fatores críticos de sua operação. O esgoto não pode ficar parado dentro de uma estação elevatória de esgoto, devido à sua característica séptica. Ele começa a feder, começa a atrair bicho, começa, né,
corroer a bomba, corroer as paredes, começa a estragar os meus dispositivos. Então, eu não posso deixar o esgoto muito tempo parado nos poços de sucção, tá? Então, o que eu faço? Eu instalo dispositivos para acionar as bombas sempre que o poço de sucção atingir uma altura limite. Então, vai entrando esgoto, vai entrando esgoto, vai entrando esgoto, começa a subir o limite do poço de sucção, atingiu uma cota limite, as bombas ligam e começa a bombear esse esgoto para algum outro ponto. Ou, se não atingiu a altura limite, mas já deu 30 minutos que o esgoto está ali parado, as bombas também se acionam automaticamente e começam a drenar aquele esgoto do poço de sucção, tá? Então, esse sistema funciona ou em função do tempo, 30 minutos, ou em função da altura atingida de cota ali, tá bom? E aí eu vou bombear isso para um ponto mais alto, onde o esgoto possa correr por gravidade de novo, ou eu vou cruzar um rio que está no meio do caminho, ou eu vou bombear ele para começar o tratamento dentro de uma estação de tratamento, né? Que geralmente a estação de tratamento opera por gravidade também, né? Então eu bombeio o esgoto para uma cota mais alta e ele vai descendo por cada etapa da estação de tratamento, tá bom? E também as estações elevatórias geralmente são instaladas no fundo das bacias hidrográficas, né? Então elas são instaladas provavelmente nos piores lugares possíveis. Áreas pantanosas, áreas de mangue, áreas que têm lençol freático muito alto, áreas úmidas. Olá, seu Plínio, seja bem-vindo. Então essas estações, elas costumam sofrer muito a carência de manutenção, porque como elas ficam isoladas, é uma casinha que tem lá com o painel elétrico e as bombas, lá no meio do nada, no final da bacia hidrográfica, né? É muito comum o pessoal roubar as bombas, roubar o painel elétrico, o pessoal não dá a devida manutenção, e quando você vai lá, tá tudo sem funcionar, vazando esgoto para todo lado, né? Como eu já comentei, eu trabalhava numa cidade aqui perto, que isso era muito comum, tá? Sempre havia roubo de, vamos instalar alarme. Aí instalava o alarme e ficava uma semana tocando, porque ninguém passava lá para ver o alarme tocando. Né? Então, papai tá dando aula aqui, tá? Então, tem que se tomar esse devido cuidado, tá? Aqui eu queria só me gabar um pouquinho dos projetos de estações elevatórias que eu já fiz, tá? A estação elevatória de esgoto, diferente da estação elevatória de água, ela costuma ter, não é também regra, um sistema de pré-tratamento para que ela não bombeie, né, na rede, não bombeie sujeiras que vêm junto com o esgoto. Então a gente pode instalar, por exemplo, uma caixa desarenadora, a gente pode instalar um sistema de gradeamento, né? Ou a gente pode ter só um cesto que colete, né, folha, galho, calcinha, escova, pasta, tudo que a gente joga na rede coletora, e o poço, né, vai receber teoricamente só a água, né, a água e os sedimentos que passam por esses processos aí de pré-tratamento. Então, se a gente conseguisse ver aquela estação que eu mostrei para vocês antes, ela é assim. A parte que interessa é esse poço aqui, ó, tá? É aqui que vai enchendo de esgoto, e se atingir uma altura máxima, ele liga, ou se der 30 minutos, ele também liga. As bombas, a gente pode falar que são bombas submersas ou bombas de poço seco. As bombas submersas, ultimamente, têm sido as preferidas. Quando eu digo submersa, ela fica submersa mesmo, embaixo do esgoto, né? Recebendo toda a maçaroca que cai em cima dela. Mas pelo fato dela estar embaixo do esgoto também, é mais difícil do pessoal tentar roubar, né? Ninguém vai se sujeitar tanto a subir uma bomba dessa, que muitas vezes pesa 300, 400 quilos, para tentar roubar ela. Rouba o resto, né? O painel elétrico, os cabos elétricos, mas a bomba costuma ficar lá. E essas bombas costumam ser bem caras também. Já as bombas de poço seco são aquelas bombas que a gente consegue vê-las, né? Porque só o tubo entra na massa de água. Mas essas bombas estão mais sujeitas a serem roubadas e coisas assim. Olha aí, se você aquela mesma estação vista por cima, né? A estação elevatória, sempre vai ter duas bombas pelo menos, tá? Uma que vai estar funcionando e a outra que vai ser reserva de backup. Então, se uma bomba parar, a outra entra em ação automaticamente. E a gente costuma revezar. Tá em intervalo, filhinha da Alice.
E a gente costuma revezar essas bombas a cada 12 horas, por exemplo, porque se ela ficar muito tempo parada também, os sedimentos, essas coisas, começam a incrustar nela, né? Ela começa a ficar empenada. Então, geralmente, a cada 12, 24 horas, eu vou revezando. Eu ligo uma, no outro dia eu ligo a outra, no outro dia eu ligo a outra. Ou então tem sistemas que em cada start liga uma bomba diferente, para que elas não fiquem também muito tempo paradas, né? Sujeitas a corrosão e incrustações. Professor, Oi, e se por um acaso alguma der problema, como que eles fazem para poder te. Porque não vai conseguir tirar ela de lá, né? Como que eles fazem pro eu conserto? não. Geralmente, deixa eu ver se tem alguma foto mais pra frente. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem duas opções, ó. Ela pode ter uma grua, tá vendo? Aham. Então Ah, você puxa ela por uma corrente, né? E se ela for submersa, na foto aqui não dá pra ver muito bem, tá? Mas, Bibizinha, deixa o papai terminar a aula dele rapidinho. Geralmente, elas têm um tubo guia, que a gente chama, tá? uhum. Então, elas ficam presas nesse tubo guia com uma corrente, Ah, como se entendi. fosse uma bandeira, né? Então, eu vou puxando a corrente, ela vai subindo através desse tubo guia até lá em cima. Aí, lá em Ah, cima, eu consigo, né, soltar ela e uhum, fazer as devidas manutenções que ela exige aí, tá? entendi. Aqui, ó, inclusive não dá para ver também por causa do desenho, né? Mas essa peça aqui, ó, que encaixa a saída da bomba na rede de bombeamento do barrilete, essa peça, ela é uma junta travada, então eu consigo destravar ela por cima, como se fosse deixa eu pensar uma analogia, como se fosse um copo de liquidificador, né? Então, descem as duas peças, desce a bomba, quando ela entra alinhada com esse tubo, ela clac, ela trava ali. E aí, né, ela bombeia o esgoto, e lá por cima, se eu precisar subir a bomba, eu consigo destravar ela, né? Ela se solta e eu consigo subir ela de novo, Ah, legal. tá? Essas são as bombas de poço seco que eu falei para vocês. Então, ó, isso aqui também era uma elevatória chamada Elevatória do Salto Grande, lá na cidade que eu trabalhei. Então, tinham 3 poços, né, que iam acumulando o esgoto e 3 bombas, uma responsável por cada poço, né? Então, uma hora acionava a bomba do meio, outra hora acionava a bomba do canto, outra hora acionava a bomba do outro canto, tá? Essas estações elevatórias grandes, igual essa que vocês estão vendo na imagem, elas já não são mais tão comuns assim, né? Estação elevatória tem que ser uma coisa hoje em dia minimalista, que não ocupe espaço, que não chame atenção, né? Que não seja. Então, muitas vezes você passa por cima delas numa rua e você nem sabe que ali é uma estação elevatória de esgoto. Nas praias é muito comum ter essas estações elevatórias nos calçadões, e às vezes você nem sabe que ali embaixo está passando esgoto bombeado. Essas estações grandes são coisas mais antigas, né? Dá trabalho de corrosão, de manutenção, tem que ficar trocando lâmpada, tirando teia de aranha, matando os bichos que faz ninho. Então, hoje em dia, as estações elevatórias são menores e o mais compacta possíveis. Tá? Então, esse aqui está outro exemplo, né, de outra estação elevatória. Aqui é uma estação elevatória já numa estação de tratamento. Então, vocês podem ver aqui também a carinha dela aqui, por exemplo. Tá? E aqui a diferença também, né? Uma estação elevatória de poço seco, olha que coisa bonitinha que fica, né? E aqui é de poço úmido. Vocês podem ver que é esgoto, né? Então, se precisar fazer a manutenção, os funcionários têm que estar devidamente vacinados e com os devidos EPIs, porque eles vão mexer em uma coisa que está em contato direto com o esgoto ali. Aqui está o que eu falei, ó, o tubo guia, é esse tubo aqui, ó, onde a bomba fica presa, tá? Então tem um de cada lado aqui. Esse aqui são os tubos por onde o esgoto é bombeado. E aqui as correntes, se eu precisar puxar, né, essas bombas para cima. E por penúltimo item aí do nosso assunto hoje, os postos de visita, os chamados PVs, tá? São dispositivos instalados em pontos onde é mais provável a necessidade de realização de manutenções e vistorias. Esses pontos são chamados de singularidades. Isso aí.
que são essas singularidades? Toda vez que você muda o diâmetro da rede, ou muda a inclinação, tem que ter um posto de visita em cima. Toda vez que você muda... Bibi! Quietinha, filha, papai tá acabando. Toda vez que você muda o sentido da rede, você faz uma curva, tem que ter um posto de visita. Toda vez que você muda o material da rede, era PVC, agora vai ser cimento amianto, tem que ter um posto de visita. Então, tudo que acontecer de diferente na rede, você tem que colocar um posto de visita sobre este ponto, que nós chamamos de singularidade, porque é ali onde mais provavelmente vai acontecer algum tipo de entupimento, de problema hidráulico, é ali que eu fiscalizo, que eu monitoro a saúde da minha rede coletora, tá? Caso minha rede não tenha nada de diferente, seja só um retão de mesmo diâmetro, mesma declividade, mesmo material, não tem curva, não tem nada, eu coloco os postos de visita a cada 100 metros, tá? Esse é o limite de distância entre um posto de visita e outro. O limite de proximidade não existe. Você pode ter um poço aqui e outro colado nele, mas de distância são 100 metros, tá? Porque geralmente essa é a distância que os veículos de limpeza conseguem alcançar. Então, sempre que dá problema numa rede, vem aquele caminhão que a gente chama de VAP, né? Ou, esqueci o nome do caminhão agora. O Rotobomb, coisa assim, né? E ele tem uma mangueira que geralmente tem 50 metros. Então, você coloca num posto de visita, ele vai dentro da tubulação 50 metros para dentro, e aí, se não desentupir, você vai no outro posto de visita, coloca a rede, né? Coloca o negócio 50 metros para trás, para ver se dá jogo aí. Então, o limite máximo é de 100 metros e não existe limite de distância mínimo. Esses postos de visitas podem ser fabricados em alvenaria, ou seja, tijolinho por tijolinho, concreto armado, então você pode fabricar ele no local. Aduelas de concreto, então você compra aquelas aduelas redondas e instala uma em cima da outra. E nós já temos também os postos fabricados em PVC, né, que são, teoricamente, estanques. Então, teoricamente, eles diminuem a vazão de infiltração, né, porque, hipoteticamente, eles são estanques e não vão deixar entrar água do subsolo dentro, tá? Eles têm que possuir tampas arredondadas para facilitar o acesso dos operadores. E aí está uma curiosidade, né? Se as tampas forem quadradas, elas podem cair dentro do buraco que é feito. Tampa redonda, isso não acontece. Ela nunca cai para dentro do próprio buraco. Diferente das tampas quadradas, né? Que se ela entrar na diagonal, ela pode cair dentro do sistema. A parte maior, que vai até o fundo, né, do meu sistema, nós chamamos de balão. Então, a parte que vai até o fundo, até a rede lá, é o que eu chamo de balão, e a chaminé é a parte de cima, que não necessariamente precisa ser grande, mas tem que comportar uma pessoa, né? Tem que caber uma pessoa subindo e descendo pela chaminé, tá? Não é Papai Noel, mas, né, você pode trabalhar de Papai Noel aí, descendo pela chaminé, se você tiver essa vontade toda. Se as redes de esgoto chegarem nos postos de visita em alturas maiores do que meio metro, a gente tem que instalar dispositivos de queda, que também podem ser chamados de tubos de queda. Porque se a rede de esgoto chegar muito alta em relação ao nível do solo desse posto de visita, o impacto do esgoto caindo, né, é prejudicial para o meu sistema. Primeiro que esse impacto vai começar a corroer aquele lugar. Vai corroer o chão, se ele estiver sendo jogado contra uma parede, ele vai corroer a parede. Segundo que esse impacto libera muito gás. Então a gente pode ter mau cheiro, um cheiro muito forte saindo dali. Então a gente instala dispositivos de queda para que, em vez dele cair sendo lançado, ele seja direcionado para o fundo do posto de visita. E tem algumas imagens ali para frente, tá? No início das redes, ou seja, antes das contribuições dos geradores, eu não preciso necessariamente instalar um posto de visita grande, que ocupa um espaço muito grande. Eu posso instalar um TIL, que é um terminal de inspeção e limpeza. E aí ele é basicamente igual acontece na frente da nossa casa. É uma tampinha com a rede que vai para dentro, né? E aí eu consigo fazer a desobstrução através dessa tampinha. Não preciso de um posto de visita completo para isso. Então, ó, esse é um projetinho básico de um posto de visita, tá?
Então, essa parte aqui de cima é o que nós chamamos de chaminé, tá? E essa parte aqui de baixo é o que nós chamamos de balão, tá? Esse é um poço típico tradicional. Existem poços de visita que são do mesmo tamanho, tanto a chaminé quanto o balão. Ele tem um diâmetro único, tá? Geralmente a gente instala esse tipo de poço para economizar, né? Em vez de fazer um poço grande com diâmetro grande, eu faço só o balão grande e a chaminé eu faço um diâmetro menor, para economizar um dinheirinho, tá? E aí as redes de esgoto passam aqui embaixo do meu posto de visita, né? Se a rede chegar numa altura muito alta, uma rede coletora, eu não posso deixar ela nessa altura. Então eu instalo aqui um chamado tubo de queda, que vai levar o esgoto lá para o fundo do meu sistema. Tá? Então, esses são os projetinhos de postos de visita. A gente não vê isso, porque obviamente o nível da rua está aqui em cima, no tampão. A gente só vê isso aqui para fora, tá? Mas para baixo da terra tem tudo isso aqui, ó. E esses são os postos de visita. Não se necessariamente também eles precisam ser redondos, tá vendo? Ó? A gente tem esses aqui que já são, por exemplo, quadrados ou retangulares, tá? Mas o mais comumzinho são esses redondinhos, sim. Olha só. Então, toda vez que tiver uma singularidade, eu instalo um posto de visita, tá vendo? Então, nesse caso aqui, provavelmente vai acontecer uma curva, então tem que ter um posto de visita, e assim, dependendo da singularidade, tem que ter um posto de visita. Dependendo não, né? Toda singularidade vai ter um posto de visita, tá? Esse aqui, ó, é feito em tubo de PVC, em tubo de concreto, e aí eles só soldaram essas escadinhas, que a gente chama de escada de marinheiro, tá vendo? Para o pessoal subir e descer. E esses são os de alvenaria, ó, tijolinho por tijolinho, tá vendo? Redondinho por redondinho, passa cimento, sobe mais um pouquinho, passa cimento, sobe mais um pouquinho. Antigamente só tinha isso, na verdade, né? E esses são os mais novos, que são de PVC, tá vendo? Então ele já vem pronto, você só faz o buraco e coloca ele lá embaixo lá, tá? Teoricamente eles são estanques, então teoricamente não tem infiltração de água do subsolo, porque eles não têm porosidade para isso. Particularmente, eu vi pouquíssimos desses de PVC instalados, mas é uma tecnologia muito provável aí de ampliação para os próximos anos. Tá? E esse é o terminal de inspeção e limpeza, tá vendo? Ó? Se eu estiver no começo de uma rua ali, ó, antes de receber contribuição das pessoas, eu não preciso colocar um posto de visita grande, eu posso colocar só esse terminalzinho na rua, tá vendo? Se der algum problema, o caminhãozinho vem, abre essa tampinha aqui e coloca, né, a rede de desobstrução aqui dentro desse sisteminha, tá? E aqui o último assunto da nossa aula de hoje, tá? Que são as tubulações para esgoto. Por muitos anos, nós só utilizamos as manilhas que tinham essa finalidade de transportar esgoto. Mas hoje em dia nós temos materiais muito mais resistentes, leves, versáteis e baratos. Sem dúvida, os dois mais utilizados atualmente são os tubos de PVC e os tubos de PAD, pois eles são muito resistentes à corrosão, né? O esgoto é uma substância agressiva, né? Um líquido agressivo para as redes, tá? E causam menores atritos ao escoamento. Então, eles causam uma perda de carga muito baixa e, como consequência, você tem um escoamento melhor do fluido que está dentro dele. Claro que a gente também tem, dependendo do diâmetro da rede, as manilhas grandes de concreto, que também são muito utilizadas, né? O tubo de PVC e o de PAD, eles têm alguns problemas que eles costumam amassar. Então, dependendo do diâmetro e da pressão que você vai colocar sobre esses tubos, eles podem começar a abaular, né? Podem trincar, podem rachar. Aí a gente dá preferência pelos tubos de concreto ou pelos tubos de ferro fundido também, tá? Inclusive, as travessias e outras aplicações que exigem a exposição do tubo às intempéries, nós preferimos fazer em tubos de ferro fundido ou tubos de concreto. Então, se o tubo vai ficar exposto à luz do sol, chuva, vento, umidade do ar, essas coisas assim, a gente prefere usar os tubos de concreto ou ferro fundido, porque os tubos plásticos costumam derreter, né? Derreter mesmo, eles entortam, eles perdem a rigidez
por causa do calor, né, eles começam a ficar moles. Então a gente prefere, nesses casos, os tubos de ferro fundido, sempre que for ficar exposto a intempéries, então. Em solos muito úmidos, onde a gente tem um risco grande de deslizamento do tubo, pensa, a rede vai ficar inclinada, né, com uma coisa passando dentro dela, gerando uma tração. Se ela não estiver bem escorada, o tubo pode se movimentar embaixo da terra. Ele pode se deslocar, soltar um tubo do outro. Isso pode acontecer, né? Então, nesse caso, nós compramos um material que pode ser, por exemplo, chamado PVC corrugado. Então, ele vem com um monte de estrias ao redor dele para ajudar nessa fixação dele no solo, evitar que ele deslize embaixo da terra, causando os rompimentos da rede, tá? Como as redes de esgoto não operam afogadas, trabalham com a pressão atmosférica normal, a gente prefere utilizar tubulações do tipo ponta e bolsa conjunta elástica. Vixe! O que é ponta em bolsa? Um tubo que encaixa dentro do outro. A gente viu isso em tratamento de água, né? Então eu coloco um tubo aqui, o outro vem e encaixa dentro. Ao redor tem um anel de borracha que cria uma vedação, né? Nas redes de água, isso também é muito comum, mas a gente também costuma optar bastante por redes flangeadas, né? Quando ela opera em alta pressão, quando elas têm um golpe de ariete muito forte, a gente prefere as redes flangeadas, que elas são mais resistentes. No esgoto, como eu não vou ter golpe de ariete, e como a minha rede não está pressurizada, exceto nas travessias, né, nas elevatórias, a rede do tipo ponta e bolsa dá conta do recado. Então, tudo que eu falei está aqui, ó, tá? As redes de esgoto são geralmente construídas em PVC ocre, que é esse tipo de PVC. Isso aqui é a bolsa e a outra extremidade é o que a gente chama de ponta. E a junta elástica está lá dentro, ó, do tubinho, ó, tá vendo? Depois que você colocar a ponta aqui, ela dá uma deformadinha e cria a vedação. Esse é o PVC corrugado, ó, tá vendo que ao redor dele ele tem várias ranhuras, várias estrias. A finalidade é evitar que ele deslize, né, embaixo da terra. E nós temos tubos grandes com essas mesmas características, tá? Esse tubo preto com faixas laranjas é o tubo de PEAD, polietileno de alta densidade. É igual rede de água, então ele vem em carretéis, ele vem enroladinho muitas vezes, e você consegue instalar ele com métodos não destrutivos. É mais barato a instalação, mas você tem que ter um alinhamento muito bom para ele não dar nenhuma abaulada embaixo da terra. As manilhas de concreto, ou tubos de concreto, tá? E nós temos tubos de PEAD corrugados também. Olha o tamanhão desse aqui, que grandão. Tá? E, por último, tá? As redes de esgoto, portanto, vão se direcionando para um único ponto, uma única direção, utilizando para isso as redes coletoras, os postos de visita, as estações elevatórias, etc. Assim que alcançam o emissário, os efluentes são levados para o tratamento em ETS ou, no pior dos casos, até um corpo receptor. Nas estações de tratamento, os esgotos, então, serão tratados para serem descartados, causando o mínimo de impacto ambiental possível. Então, o que esse slide diz é isso, né? As redes de esgoto são como as árvores, então nós vamos sempre direcionando para um único ponto, que seria o tronco ou o caule, né? E isso desce em uma única direção, né? Nós usamos a gravidade para fazer esse favor para a gente, então as redes coletoras sempre costumam acompanhar as declividades das bacias, né? E sempre que a gente precisa transpor uma bacia, precisa ganhar cota, nós instalamos estações elevatórias para essa finalidade. Certo, senhoras e senhores? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Pode ser o Plínio, pode ser a Aline, pode ser qualquer um de vocês. Oi, Fábio. E aí, alguma dúvida, algum comentário, alguma observação? Não, as dúvidas eu fui tirando conforme foi no decorrer da aula, né? Então tá bom. Tudo certinho. Então tá bom. Então vocês entenderam o que são as redes coletoras, cada dispositivo. Claro que vocês vão depois dar uma olhada nesses slides, e aí vocês vão lembrar dos nomes dessas coisas, dos nomes das redes. Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar, estagiar, vocês vão ver isso muito mais de perto, né? Então, esses nomes vão ficar muito mais fáceis nas cabeças de vocês, tá? Mas isso é um sistema coletor de esgoto.
Então, nessa segunda parte, vamos dizer assim, do assunto que nós estamos vendo, nós vimos desde o cálculo da geração de efluentes, como que a gente calcula a quantidade de esgotos gerados, a quantidade de esgoto gerado em um bairro, em uma empresa, em um setor da cidade. Nós vimos as condições para o esgoto ser transportado, tensão trativa, diâmetro da rede, declividade econômica. Vimos mais um monte de parâmetros aí para o esgoto de fato ser transportado. E nós vimos hoje as tubulações de esgoto, os nomes, as características de cada uma, as aplicações de cada uma e como que esse esgoto, então, chega até a estação de tratamento. Provavelmente eu vou deixar uma listinha de exercícios para vocês e nas próximas aulas nós vamos começar a ver o tratamento do esgoto de fato. Tá? O Roberto falou que está tudo ok. Seu Plínio, você chegou um pouquinho atrasado, mas do que você pegou, ficou alguma dúvida? Você quer tirar fazer alguma observação? Não, eu cheguei bem atrasado, eu ouvi, deu para entender, tranquilo. Então tá bom. Então, meus queridos... Oi, perdão? Pois eu vou ver os slides completos para eu ter noção. Eu vou até parar de gravar aqui para diminuir o tempo da aula, mas eu vou disponibilizar essa